Olá, gente, tudo bem? Estamos dando continuidade ao conteúdo que a gente estava estudando, que é a dilatação dos sólidos. Então, quando um corpo aumenta ou diminui a sua temperatura, ele vai variar o volume, o tamanho dele. Então, a gente já tinha estudado, nós havíamos estudado dilatação linear, que é quando o corpo tem um comprimento muito maior que as outras dimensões. Então, a gente considera apenas que ele dilata no comprimento. É uma aproximação que a gente faz. Né? Depois, a dilatação superficial, quando a gente tem aqui, são postes, fios. Dilatação superficial é quando ele dilata na área, a maior dilatação é a área. Tá? E aqui são chapas, né? Folhas, tampas. Então, dilatação linear, ΔL, é quanto ele vai aumentar no comprimento ou diminuir no comprimento. Depende do comprimento inicial, o coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, e a variação de temperatura. Dilatação superficial, veja que a estrutura da fórmula é a mesma, ΔL e ΔS, L0, S0. Então, variação na área, depende da área inicial, do beta, coeficiente de dilatação superficial, vezes o ΔT. Então, aqui nós temos um exemplo. Se o alfa é 1,2 vezes 10 na menos 5, que é a unidade, né, graus Celsius na menos 1, quanto é que vai ser o beta? O beta é 2 vezes o alfa. Então, multiplica isso aí por 2, né, vai ser 2,4 vezes 10 na menos 5. Unidade, então, graus Celsius na menos 1. E na dilatação volumétrica, a estrutura é a mesma. Eu quero ΔV, a variação no volume. Vai ser o volume inicial, vezes o gama, que é o coeficiente de dilatação, gama, coeficiente de dilatação volumétrico, vezes o ΔT. Então, aqui seguindo o raciocínio, se o alfa é 1,2 vezes 10 a menos 5, o beta é 2 vezes esse valor, o gama vai ser 3 vezes o alfa. Então, o gama vai ser 3 vezes 1,2, 3,6 vezes 10 na menos 5. A unidade continua a mesma, certo? Então, se tu tens o alfa, tu quer o beta, multiplica por 2, tu quer o gama, multiplica por 3. 3 vezes o alfa, tá? Numa tabela, tu vai encontrar o coeficiente de dilatação linear do alumínio. Tá, mas se for uma chapa, então, ele não te dá o coeficiente de dilatação superficial, tu vai multiplicar por 2. Se for um recipiente, uma panela de alumínio, porque quem dilata no volume são os recipientes, tá? Se tu pegar um recipiente de forma retangular, né? Eu não sou muito bom desenhista, certo? Mas um recipiente aqui, ó. Então, aqui dentro tu vai encher ele tem um volume, ele dilata no volume, mas se ele é feito de alumínio, tu vai na tabela e tu vai encontrar o alfa. Ah, mas eu quero a dilatação volumétrica desse material. Então, tu precisa do gama, coeficiente de dilatação volumétrica, tu pega o alfa e multiplica por 3. Sempre, isso aqui, vejam, vocês que são alunos já, né? Você sabe que tem os pega-ratão nas questões, é isso que pode pegar. Ele te dá o coeficiente de dilatação linear e está falando volume, tu tem que te antenar. Para mim, aplicar a fórmula, que tem a mesma estrutura, volume inicial, o coeficiente de dilatação volumétrico e o ΔT. Tá? Então, vamos a mais uma coisa que eu já ia me esquecendo. Então, onde se aplica a dilatação volumétrica? Nos recipientes, que são os tanques, as panelas e assim por diante. Qualquer tipo de recipiente, a gente trabalha com o volume dele. Uma panela de 5 litros, uma jarra de 5 litros. Líquidos. Os líquidos, eles têm volume. Eles não têm comprimento, não têm largura, altura para calcular a área de um litro, né? Então, os líquidos todos dilatam no volume. E outro detalhe, vamos pegar um exemplo. O coeficiente de dilatação linear do cobre é 1,7 vezes 10 da menos 5. Então, se eu fosse calcular o gama do cobre,
eu ia multiplicar por 3, né? Então 1,7 vezes 3 dá 5,1 vezes 10 na menos 5, ok? Então eu tenho que cuidar isso aqui, por exemplo, cobre. Ele me diz, ó, uma panela de cobre, coisa desse tipo. Agora, se ele fala da gasolina, um exemplo, né? A gasolina, ele vai te dar sempre direto o gama, o coeficiente. Quando ele está falando de um líquido, não existe dilatação linear para líquido. Então, quando ele fala de um líquido, por exemplo, a gasolina, ele vai dizer lá 3 vezes 10 na menos 3 graus Celsius da menos 1. Veja duas coisas que a gente vai reparar. Primeiro, que não tem o alfa da gasolina. A gente só tem o coeficiente de dilatação volumétrica para um líquido. E segundo, que o coeficiente de dilatação do líquido é sempre maior do que aqui é menos 5 e aqui é menos 3. Então a gente tem que cuidar disso. Os líquidos dilatam mais, o alfa é maior, menos 3 é maior. Isso aqui dá 0,003, tá? E isso daqui, se fosse menos 5, daria 0,00003. Então, menos 3, isso aqui teria o expoente menos 3 e isso aqui é o expoente menos 5. Então, vejam, esse valor é sempre maior do que um que tem um expoente menos 5. E isso faz com que os líquidos, então, dilatem mais. Normalmente, os líquidos dilatam mais do que os sólidos. Tá ok? Então, vamos ver isso nos exemplos, certo? Então, preste bem atenção que a gente vai resolver os exemplos. Então, só recapitulando mais uma vez, a gente está estudando dilatação volumétrica hoje. Onde é que ela se aplica? Nos recipientes, tá? Então, os recipientes são feitos de um determinado material, então tem que cuidar, ele pode te dar o coeficiente de dilatação linear, mas como tu está calculando uma dilatação volumétrica, qual volume, em litros ou centímetros cúbicos, metros cúbicos, que é volume, tu precisa do gama, tá? Então, para sair do alfa para o gama, multiplica por 3. E todos os líquidos dilatam somente no seu volume. Então, a gente vai considerar, quando ele fala de um líquido, ele dá sempre o coeficiente de dilatação volumétrico direto, tá bom? Só um pouquinho. Então, temos uma questão para a gente ir olhando ela, né? Temos uma questão. Então, diz o cilindro da figura tem um volume de 200 litros, litro é volume, pode deixar em litro, não precisa transformar. Quando a temperatura é 30 graus, o coeficiente de dilatação linear do material de que o cilindro é feito, vou sublinhar aqui, linear, é 1,8 vezes 10 a menos 5. Qual a variação no volume e volume final do cilindro quando sua temperatura for de 150 graus, tá? Bom, vocês, se tiver muito rápido, vocês pausem o vídeo e retomem ele, tá? Então, isso aqui é um recipiente com forma cilíndrica, mas o que importa é que ele já deu o volume inicial, tá? Então ele pede eu pergunto, qual a variação no volume? Ele quer que tu calcule o ΔV. Então eu preciso do volume inicial, preciso do gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, e da variação de temperatura. Então o volume inicial está aqui. Esse cilindro tinha 200 litros, 200. O gama. Gente, então aqui veja, ele disse que o coeficiente de dilatação linear, o alfa, é 1,8 vezes 10 na menos 5. Quanto é que vai ser o gama? 1,8 vezes 3, né? 1,8 vezes 3. Então, que vai dar 5,4 vezes 10 na menos 5. E o ΔT? Para mim fazer a conta, o ΔT. Temperatura final menos a temperatura inicial. Então, aqui, ó. Temperatura inicial é 30 e a final é 150. Sempre a final, 150 menos 30. Então, o ΔT, 120. Então, agora eu só substituo a variação no volume. Qual é o coeficiente de dilatação volumétrico? 5,4 vezes 10 na menos 5. Vezes o ΔT, 120. Então, agora eu multiplico tudo isso. Ó, 200 vezes 5,4 ESP menos 5 e vezes 120. 1, variação no volume, tá? Deu esse valor, ó, 1,8
296. Eu vou botar 1,3, vou arredondar para 1,3 litros. Essa foi a variação no volume, certo? Mas vejam, qual a variação no volume e o volume final do cilindro? A variação no volume é essa. Qual é o volume final? Se o cilindro tinha 200 litros e ele aumentou, porque deu um valor positivo, então ele vai ter 200 mais 1,3. Então o volume vai ser igual a 201,3 litros. Aumentou a temperatura, aumentou o volume. Tranquilo? Só mais um pouquinho. Então agora nós temos o número 2, tá? Vamos ao número 2. Número 2. Um reservatório de água de 3.000 litros é feito com material cujo coeficiente de dilatação volumétrico, vejam, cuidado aqui, já sublinho, o coeficiente de dilatação volumétrico é, então já deu gama, 3,6 vezes 10 menos 5. Calcule o volume do reservatório quando a temperatura aumenta 50 graus e quando ela diminui 50 graus. Então, calcule o volume do reservatório. Ele quer o volume final, mas o que a gente calcula? A variação no volume. Então, eu preciso do volume inicial vezes o gama vezes o ΔT. Então, aqui eu tenho duas. Primeiro, quando aumenta 50 graus Celsius. Então, quando aumenta 50 graus Celsius, ΔT é mais 50. E depois, o segundo é quando diminui. O que eu vou ter? O ΔT aumenta a variação de temperatura positiva. Quando diminui, a variação de temperatura negativa, 50 graus Celsius. Ó, quando aumenta 50 graus Celsius, na letra A, e na letra B, quando diminui 50 graus Celsius. Então, quando aumenta 50 graus Celsius, ΔT é positivo. Quando diminui, ΔT é negativo. Então, vamos substituir os valores. ΔV igual. O volume inicial, 3.000. Coeficiente de dilatação, volumétrico, que é o gama. Ele já deu direto, ele já deu gama, não precisa multiplicar. Então, é isso que vocês têm que ter atenção. Vezes 10 dá menos 5. E aqui a variação de temperatura é 50. Vou multiplicar tudo isso aí. 3.000 vezes 3,6 ESP menos 5 vezes 50. 5,4 litros. A variação no volume é 5,4 litros. Depois a gente volta para ela. Vamos calcular a variação no volume aqui. ΔV igual a V0 vezes o gama vezes o ΔT. Então, são os mesmos valores, o volume inicial é 3.000, o coeficiente de dilatação volumétrico é 13,6 vezes 10 a menos 5. O único detalhe é que o ΔT é menos 50. Bom, como só tem um valor negativo, eu vou ver que esse resultado vai dar negativo, e tem que dar o mesmo valor que esse, mas pode fazer na calculadora, 300 vezes 3,6 vezes 50. Por quê? Eu já boto negativo porque eu estou multiplicando e só tem um valor negativo. Então, vai dar menos 5,4 litros. Tá? Mas ele tinha 3.000 litros. E ele quer saber o volume final. Qual o volume do reservatório quando a temperatura aumentar a 50 graus? Então, o volume final vai ser o 3.000 litros, neste caso, mais 5,4. Então, volume final, 3.005 litros, 3.005,4 litros. E aqui eu vou diminuir. Não consegui apagar. Então, qual vai ser o volume agora? Então, vai ser os 3.000 litros. E agora, menos, porque deu negativo, menos 5,4. Vai diminuir quando diminuiu a temperatura. Então, 3.000 menos 5,4. Dá 2.000 litros. 2.994,6 litros. Tá? Então, não é difícil. Só tem que cuidar
Então, com a variação de temperatura, se ela aumenta, ela é positiva, diminui negativa. Temperatura aumenta, o volume vai aumentar, foi de 3.000 para 3.005,4. Se a variação de temperatura for negativa, ou seja, se a temperatura diminui, o volume diminui. Tá? Questão número 3. Diz assim, ó, a gasolina possui coeficiente de dilatação térmica ou o gama. Veja que ela não diz se é volumétrica, se ela é linear, não. Coeficiente de dilatação térmica. Por quê? Porque como é um líquido, ele só tem coeficiente de dilatação volumétrico. Um líquido não tem o alfa nem o beta. Então, o coeficiente de dilatação volumétrica é de 1,2 vezes 10 a menos 3. Um caminhão-tanque descarrega 10.000 litros de gasolina, medidos a 25 graus Celsius. Essa gasolina é vendida a 15 graus Celsius. Então, ele vendeu a gasolina, ele encheu o caminhão quando a temperatura era 25, e quando ele foi descarregar o caminhão, quando ele foi entregar, a temperatura era 15. Qual o volume da gasolina perdido devido à variação de temperatura? Então, ele quer saber o volume perdido, ele quer saber quanto que variou o volume. ΔV vai ser o V0 vezes o gama vezes o ΔT. O volume inicial são os 10.000 litros, 10.000 litros. O gama, o coeficiente de dilatação volumétrico está aqui, 1,2 vezes 10 a menos 3. Eu preciso da variação de temperatura. Então, cuidado aqui, ó, ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial. ΔT vai ser igual. Quem é a temperatura final? Ó, ele encheu o caminhão a 25 e descarregou o caminhão a 15. 15 graus é a temperatura final. E 25 é a inicial. Então, tem um ΔT de 10 graus Celsius negativo, tá? 10 graus Celsius negativo, menos 10. Dá para ver? Então, vou calcular a variação do volume. Então, vai ser 10.000 vezes 1,2 vezes 10 na menos 3, tá? Vezes menos 10. De novo, tu pode usar o esqueminha aquele. Ó, positivo, positivo e negativo. Está multiplicando, só tem um sinal negativo. Então, tu vai fazer 10.000 vezes 1,2 ESP menos 3 vezes 10. Vai dar 120. Como era negativo, 120 litros. Então, a pergunta é, qual o volume de gasolina perdido devido à variação de temperatura? Na verdade, a empresa que vende gasolina, nesse caso, como carregou o caminhão a uma temperatura maior, entregou a uma temperatura menor, perdeu 120 litros. Tá? Mas não vamos ficar com pena, eles já devem ter um cálculo, um ajuste para esse valor, para eles acabar não perdendo, porque é uma quantidade grande, né? 120 litros de gasolina, 120 a 4,3 o litro, dá R$500. Mas isso não, eles fazem um ajuste já para, eles já devem ter algum mecanismo para não ter essas perdas, tá? Vamos fazer o número 4. Um líquido tem coeficiente de dilatação, ele não falou, aqui ele deu sim, mas ele não falou se é linear, veio coeficiente de dilatação, que é o gama, né? Como é líquido, sempre volumétrico, 3 vezes 10 na menos 3. O volume inicial é de 600 litros, a 20 graus Celsius. Qual o volume do líquido quando a temperatura for de 35 graus Celsius? Bom, então eu tenho o volume inicial, 600, né? Já vou botando direto na fórmula, variação do volume, igual ao volume inicial, vezes o gama, vezes o ΔT. Tá? Volume inicial aqui ele fala, então, eram 600 litros. O gama, 3 vezes 10 na menos 3. E a variação de temperatura, muito cuidado. Final menos inicial. A variação de temperatura vai ser, então, os 600 litros quando a temperatura é 20, e depois quando a temperatura for de 35. Então, 35 é a temperatura final, menos 20. Então, dá um ΔT igual a 35 menos 20, 15 graus Celsius. Então, vezes 15. Então, aqui não tem sinal negativo, então vou multiplicar. 600 vezes 3 ESP menos 3 vezes 15.
27 litros. Então a variação no volume vai ser de 27 litros. Ele pede, aqui é quanto ele variou, mas veja a pergunta, qual o volume do líquido? Então ele quer saber o volume final. Eu vou ver, vai ser então 600 litros que eu tinha, mais os 27 litros que aumentou, né? Então 627 litros. Então é assim, tá? Que a gente trabalha com a dilatação dos líquidos e sólidos, a dilatação volumétrica. Os sólidos a gente tem que ter mais cuidado, porque quando é um sólido, por exemplo, uma panela de alumínio, ele pode te dar o coeficiente de dilatação linear, se tu está calculando o volume, tu tem que multiplicar por 3. Então tu tem que ler bem. O valor lá é o alfa? É linear? Ou ele já diz que é dilatação volumétrico? Se já está escrito na questão que é o coeficiente de dilatação volumétrico, tu não precisa multiplicar por 3. Quando é líquido, não precisa multiplicar. Nos líquidos, eles sempre dão o volumétrico, tá? Então, eu vou deixar para vocês uma atividade que vocês vão fazer, tá? Bem parecido com esses exercícios que eu passei para vocês agora, tá ok? Mas primeiro refaçam esses exemplos. Tá, gente? Muito obrigado, um abraço, tchau, tchau.